Eu sou Valdemar Kishinevski do blog vinhoperfeito.com. Eu estava provando um vinho, fazendo uma análise de um vinho e observando esse vinho, eu percebi que ele tem uma coloração intensa, um brilhante, uma cor brilhante, intensa, e achei interessante e resolvi fazer esse vídeo para conversar com você um pouco sobre a cor do vinho. Eu acho interessante porque a cor do vinho, ela diz muito sobre o vinho. Não só quando você observa se é um vinho branco, tinto, rosé, um vinho laranja, mas dentre as categorias dos vinhos, a coloração mostra dá muitas indicações de estados de idade, de evolução, de tipo de uva, se o vinho tem passagem madeira, se é um vinho de muito corpo, um vinho de menos corpo. A parte visual, o exame visual, ele compreende não só a coloração do vinho, claro, você está olhando aqui, mas outros aspectos. Por exemplo, esse vinho que eu estou bebendo aqui é um vinho italiano, é um corte de uvas Sangiovese e Merlot. Ele tem uma coloração intensa para menos um pouquinho, ele é um vinho brilhante. Isso quer dizer que o vinho está completamente são. Normalmente quando os vinhos começam a ficar um pouco turvos, um pouco opacos, isso quer dizer, pode ser indício de que é um defeito do vinho. É claro que alguns vinhos, Jerez ou Porto, ou alguns vinhos que não são filtrados, eles podem apresentar também esses aspectos. Mas normalmente, se tratando de um vinho, a gente sabe qual é o vinho e a gente percebe que é um vinho que está perfeito. Ele tem, como é um corte de Sangiovese e Merlot, tanto a Sangiovese quanto a Merlot, elas têm uma certa intensidade de coloração, são vinhos brilhantes, tendem para uma coloração mais rubi, mais avermelhada, e não um violáceo, como por exemplo algumas outras uvas, a própria Tempranillo, que é uma uva bastante conhecida, ela tem alguns tons mais violáceos. Mas isso também depende do tipo de solo, isso depende da vinificação, são muitos detalhes que envolvem a cor do vinho. Eu sei que você não está observando como eu aqui, mas essas imagens que eu vou passando vai dar para vocês terem uma comparação. Por exemplo, de um vinho jovem com um vinho mais evoluído, um vinho de uma uva que dá uma coloração mais intensa, um vinho que é um pouco mais translúcido. Então, assim, voltando a esse vinho aqui, que é um corte Sangiovese e Merlot, nós temos uma coloração, um vermelho rubi, e é intenso, ele não é completamente translúcido, ele tem uma certa translucidez, você consegue observar alguma coisa através do vinho, quando você inclina, porque o ideal é você inclinar o vinho, que você consegue observar uma maior superfície e normalmente o ideal também é usar uma folha de papel branca para você ter o contraste. Essa luz talvez não seja a mais adequada. Sempre que possível, o ideal é a luz diurna mesmo, e não nenhum tipo de luz artificial. Mas essa aqui a gente consegue ver alguns detalhes importantes desse vinho. É um vinho tinto, é um vinho que já tem uma certa evolução. Por quê? Esse halo, a borda, a parte mais de fora do vinho, quando ele faz esse arco, você percebe que, vou mostrar para vocês as imagens, claro, fiquem tranquilos. Dá para perceber que ele já está com uma cor mais esmaecida, já tem uma certa translucidez. Essa bordazinha também é conhecida como unha, o pessoal fala em alguns livros, fala sobre unha do vinho. Então, quando você tem esse halo mais claro, pode ser um indício que o vinho já está mais evoluído, ou seja, já tem alguns anos de engarrafado. Esse vinho é um vinho 2010, por isso ele apresenta esse halo mais claro e a gente percebe que é um vinho evoluído. Embora continue em perfeito estado, um vinho límpido, um vinho brilhante. E então, esse é um vinho tinto. Agora nós vamos observar em alguns outros vinhos, por exemplo, a escala de cores, como que o vinho vai evoluindo e como que as cores dos vinhos vão mudando. Os vinhos brancos, eles costumam nascer mais claros, claro que depende da uva, do terreno, eu já expliquei a questão da uva Chardonnay, se for num local quente ela produz um vinho mais intenso, uma coloração mais forte, mais dourada, se for num lugar mais frio
a tendência é que tenha mais acidez, é que ela seja mais clara e de uma coloração mais para um palha, uma coisa com alguns tons esverdeados. Só que todos os vinhos brancos, eles nascem com uma cor mais clara e eles, ao envelhecer, no seu processo, né, de envelhecimento, de mutação que o vinho vai sofrendo, ele vai ganhando cor. Então todo vinho branco, se você deixar alguns um tempo, outros muito mais tempo, mas todos tendem a ganhar cor, a ficar um amarelo mais intenso, um dourado mais intenso, até um leve castanho, amarronzado e castanho. Essa é a evolução do branco. Já os vinhos tintos, eles têm uma evolução um pouco diferente. Mesmo os vinhos que nascem mais intensos, com uma coloração muito forte, eles vão esmaecendo. Ou seja, é o contrário, eles vão perdendo cor e eles vão ficando cada vez mais translúcidos, e esses tons, tanto violáceos quanto tons de rubi, eles vão mudando até virar um acastanhado, um marrom acastanhado. Então há uma convergência do vinho branco com o vinho tinto. Quando eles envelhecem, a tendência da cor é que seja a mesma. Existem alguns outros vinhos, como os vinhos laranja. Os vinhos laranja, eles têm uma intensidade de cor maior, são vinhos feitos com uvas brancas, só que essa fermentação, e eles ficam em contato com essas cascas, com as cascas dos vinhos brancos, das uvas brancas, quer dizer, as uvas são verdes, e a gente fala uva branca. Outro dia me perguntaram. E os vinhos verdes são feitos com uvas verdes, e esses vinhos brancos é um tipo de uva branca que eu nunca ouvi falar, me perguntou um amigo. E eu falei, não, a gente fala uva branca, mas as uvas são com as cascas verdes, esverdeadas. A polpa delas é que é clarinha, que é branca, né, sua grande maioria. Embora as uvas tintas também, em sua maioria, a polpa seja clara. Existem algumas poucas uvas tintas, aliás, chamadas de uvas tintoreiras, que elas têm uma coloração mesmo da polpa muito intensa, muito vermelha, muito forte. Mas voltando aos vinhos laranja, é o seguinte, esses vinhos laranja, eles já nascem com uma cor muito intensa. Alguns até alaranjados mesmo, por isso essa expressão de vinhos laranja. E quando eles vão evoluindo, eles ficam mais acastanhados e marrons também da mesma forma. É interessante você observar a questão dos vinhos quando você for beber um vinho. Arranje uma folha de papel, é simples. Se não tiver uma folha de papel, uma toalha que seja mais clara, e você começa a observar o vinho. Se o vinho tem uma intensidade muito grande, é provável que seja uma uva que tenha já propriamente na vinificação uma intensidade de cor maior. O vinho pode ser um vinho que tem uma passagem grande em barrica de carvalho, que a barrica de carvalho ela vai dando mais cor, mais corpo, e ela tem uma certa... pelos taninos que são incorporados muitas vezes da barrica e especiarias, e dependendo do grau de tosta dessa barrica, ela dá colorações já típicas de um vinho mais evoluído, mesmo o vinho sendo relativamente jovem. Essa é outra observação que eu acho interessante também. E se você puder, beba 2 vinhos ao mesmo tempo. Por exemplo, escolha um vinho tinto leve, um vinho de tempranilho, um vinho jovem, e escolha um Cabernet Sauvignon que tenha alguma passagem em barrica, ou que seja um vinho um pouquinho mais evoluído ou envelhecido. Essa comparação ela é muito importante na hora do nosso estudo, na hora que a gente vai fixando as ideias de cada vinho, de cada situação. Então façam isso. Hoje eu falei um pouquinho sobre a cor dos vinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor me escrevam, mande mensagens, eu estou à disposição de vocês. Vocês podem me acompanhar pelo blog vinhoperfeito.com e no Instagram também, vinho_perfeito, tá? Um grande abraço e até o próximo bate-papo.